Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca e estamos aqui para a segunda parte da nossa aula sobre o arminianismo. É isso mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Vou deixar na descrição do vídeo a primeira parte da nossa aula, onde eu abordei um pouco do aspecto histórico e também o desenvolvimento dentro dos remonstrantes, né, que foram aqueles que deram uma sistematizada no pensamento de Armínio. Então abordei um pouquinho da parte histórica, falei um pouquinho das diferenças entre pelagianismo e semi-pelagianismo, calvinismo, arminianismo, trouxe assim um panorama muito legal para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho dos 5 pontos do arminianismo, né, trazendo passagens bíblicas para que a nossa fundamentação não fique apenas no achismo, né? Então, os 5 pontos do arminianismo, eles são baseados naqueles artigos, né, lá dos remonstrantes e também dentro da linha de pensamento do Jacó Armínio. Então, o primeiro ponto, né, desses 5 pontos é a depravação total. Tanto calvinistas como arminianos creem e concordam nesse ponto, né, que o ser humano, ao desobedecer o Criador, caiu de sua primeira condição santa e íntegra para uma condição degenerada e depravada. Então, pessoal, nessa atual condição não existe no ser humano capacidade volitiva para querer fazer o bem. A nossa condição, a condição da nossa natureza corrupta e depravada influencia cada uma de nossas decisões, fazendo de nós pecadores debaixo do juízo divino. Então, resumindo em algumas palavras, né, toda a nossa inclinação é para o pecado. Sendo alguém salvo dessa condição, é por total mérito e iniciativa divina. Então, essa linha de pensamento ela tem como base o artigo 3 da remonstrância, nós abordamos na aula passada. Porém, nós temos textos bíblicos que nos mostram que o homem é totalmente depravado e por si só ele não pode ir em direção até Cristo. Lembra que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele pagou o preço da nossa redenção, ele morreu por nós, nos proporcionou a salvação. Então nós agora, pela graça de Cristo, mediante a fé, ou seja, quando cremos que Cristo fez isso de fato, a fé é o caminho que nos leva até a graça, Efésios 2, 8 e 9, nós de fato recebemos essa salvação, vamos dizer assim. Bom, vamos lá para os textos bíblicos. Olha só o que diz em Efésios 2, 1 ao 3. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aliás, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós outrora andávamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui está dizendo que Cristo nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Efésios 2, 1 ao 3. Lá em Romanos 3, do 9 ao 12, Paulo diz: tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um justo, não há nem um só. Então aqui nós temos o entendimento nesses 2 textos que de fato nós estamos totalmente lascados. E aí nós vamos entrar no segundo ponto, a expiação para todos. Então, nessa condição de depravação total de todos os seres humanos, era necessário que alguém nos salvasse, já que por nós mesmos nós não conseguiríamos nos salvar. Então entra o segundo ponto, a expiação para todos. Isso equivale a João 3,16. Deus ele deseja, conforme a Bíblia, que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade. Assim sendo, entregou seu único filho para morrer no madeiro, trazendo expiação a todo aquele que nele crê. Cremos, portanto, que Jesus morreu pelos pecados de todos, sendo, portanto, perfeitamente possíveis que qualquer dentre toda a humanidade
alcance o perdão e a salvação mediante a fé. Então esse desenvolvimento, né, ele trabalha de acordo com o artigo 2. É a linha de pensamento que o arminianismo crê. Então o calvinismo ele vai crer que a expiação é apenas para aqueles que foram eleitos, né? Aqueles que foram, né, desde lá né, Deus resolveu eleger, Deus resolveu escolher, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eleição daqui a pouco também. Mas tem muitos calvinistas que creem que Cristo morreu por todos, né? Tem os calvinistas de 4 pontos. Mas o arminianismo, todos os arminianos creem que Jesus Cristo morreu por todos. Porém, como nós dissemos no começo, né? Condição, ele morreu por todos, mas ela é efetiva àqueles que creem, tá? Então, em termos de provisão para todos. Condição, quem crê. Textos bíblicos que provam isso. 1 João 2, versículo 2 diz que ele, né, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6, né? Jesus diz lá em Mateus 11, do 28 ao 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. João 1,7 diz que Jesus, né, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Olha o todos. Sempre a gente vai ter a expressão todos. Mundo, né? João 1,29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, né? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo aqui é mundo mesmo, pessoal. Tá? João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. Olha só o que diz Romanos 3,22, e a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gente, esse texto é muito claro. A justiça de Deus mediante a fé para todos e sobre todos os que creem, né? Não há distinção, todos pecaram, já que o pecado entrou no mundo por um homem, e toda a sua descendência foi corrompida e contaminada, todos se tornaram depravados, a salvação tinha que ser ofertada a todos. Amém? Romanos 5,15, mas o dom gratuito não é a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. É o que eu disse anteriormente, né? 1 Timóteo 4,10, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Hebreus 2,9, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E 2 Pedro 3,9 é o desfecho, né? Eu estou mostrando passagens bíblicas para vocês. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a expiação é para todos. Já que o homem, né, estava depravado, não conseguia se salvar, Cristo proporcionou a salvação para todos. E aí nós temos o ponto 3, né? Livre pela graça. Ou seja, a graça ela é irresistível. Deus chama a todos para servi-lo, para se arrepender e para participar das bênçãos da salvação. No entanto,
Sentando o homem em total depravação, jamais poderia por si só corresponder afirmativamente ao chamado de Deus, sendo para isso necessária a atuação da graça de Deus, que trabalha na consciência humana a fim de libertá-la da influência do pecado, até um nível em que haja segurança para que o indivíduo apresente uma resposta livre, atribuindo-lhe assim a sua responsabilidade. Então, esse agir da graça deve ser entendido como habilitação e não ainda como regeneração, algo que ocorrerá pós-conversão. Então, crer deste modo implica afirmar que essa mesma graça pode ser resistida pela consciência livre. Então, é uma base, de acordo com o artigo 4 dos Remonstrantes, diferentemente da linha de pensamento calvinista, que crê que, de fato, há depravação total, Deus escolhe incondicionalmente pessoas, a graça não pode ser resistida. Ela é irresistível, porque eles foram escolhidos a dedo ali por Deus. Mas no arminianismo nós cremos que ela pode ser resistida sim. E já que o homem, ele, através da graça preveniente, ele tem o seu livre-arbítrio restaurado, consegue responder, mas ele é livre. Mas, claro, ele só vai responder ao chamado de forma positiva se a graça agir ali nele. Tá bom? Então, quais são as passagens? A gente tem aqui Provérbios 1, 23. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Jeremias 32, 33 diz assim: eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receber a advertência. Lucas 7, 29 diz assim: todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados como o batismo de João, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Jesus disse em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram ouvir. Então a gente percebe que eles resistiram. Atos 7, 51, homens teimosos e incircuncisos, foi Estevão falando, de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem extremamente o mesmo que fizeram os seus pais. Engraçado que Paulo estava ouvindo isso aí. E Paulo estava resistindo. Lá em Atos 9 não teve jeito, aí ele não resistiu mais. Mas ela é sim possível ser resistida. Em Romanos 10, 16, Paulo diz, mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação. Então, a gente tem aqui a ação da graça restaurando para que o homem possa crer. E nós temos aqui o entendimento que a graça pode ser resistida sim, tá bom? O quarto ponto é a eleição condicional. Então, o arminiano crê sim na eleição, tá? Mas ela é uma eleição condicional. Há uma condição para ser eleito. Deus ele elegeu para a salvação um povo que creria em seu filho, ou seja, a condição para que creia em, ou seja, a condição para que creiam em seu filho é ser salvo através da fé em Jesus. Então, Deus ele elegeu para ser seu povo todo aquele que crê em Jesus. Deus sabe quem são os seus eleitos? Sim. Ele sabe quem são os seus eleitos, pois a eleição ela é segundo a sua presciência. Mas isso não significa que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a condenação. Lembra que a gente aprendeu, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Claro que há indivíduos inseridos ali. Então há a eleição individual, mas pela sua presciência, Deus ele sabe quem são esses eleitos, Mas é condicionado à fé. Não é que Deus ele determina, esse aqui vai para o inferno, esse aqui não vai. O desejo dele é que todos sejam salvos. Há uma responsabilidade de nós crermos. E a salvação é ofertada a todos.
porque Deus ele trabalha de forma justa, porque é o seu atributo. Quais são os textos bíblicos, né? Lembrando que a eleição condicional é baseada no artigo 1 das remonstrâncias, dos remonstrantes, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16. João 6,40 diz que de fato a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então a condicionalidade é crer. Eleição condicional, em crer em Jesus. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeu, depois grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. 1 Pedro 1 e 2, né, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Então a eleição a gente vê que ela é segundo a presciência. Deus ele anteviu. A presciência é você ver algo antes de acontecer. Amém? Quinto ponto, a segurança em Cristo. Isso quer dizer que uma vez salvo, o crente é auxiliado pelo Senhor de modo a conseguir continuar crendo e confiando em Cristo, assim como necessitamos de capacitação e habilitação para crer, precisamos também desta mesma graça para continuar crendo. Deste modo, Deus nos protege das forças degenerativas irresistíveis que nos levariam a não confiar mais em Cristo para a salvação, guardando-nos e nos preservando. Claro que Deus não proíbe, não priva, não excluiu a nossa liberdade de escolha. Tá bom? Esse pensamento é baseado no último artigo dos remonstrantes, textos bíblicos que falam sobre isso. Hebreus 6, 4 ao 6, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Hebreus 10, 26 também diz, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Né? Nós temos aqui também Colossenses 1, do 21 ao 23, uma passagem bem grande, mas eu vou deixar registrado para vocês ler. 2 Pedro 1 ao 10, também, tá? E 2 Pedro 2, versículo 20 ao 22, né? Eu vou ler esse. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que havia sido dado. Como eles, aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então, aqui a gente tem os 5 pontos do arminianismo, tá bom? Lembrando que para o calvinismo a eleição ela é incondicional, como eu disse para vocês, e o calvinista crê que uma vez salvo, salvo para sempre, não há possibilidade de a pessoa cair, né? Alguns pontos dentro dessa visão são importantes também. Por exemplo, a graça preveniente é aquilo que restaura o homem, que faz o homem conseguir escolher, crer, dar esse passo. Então, a gente percebe que Deus ele toma a iniciativa, Deus ele age primeiramente. Não é o homem que vai em direção a Deus, Deus vai em direção ao homem através da graça preveniente. Então, a graça preveniente, né, pelo fato do homem estar totalmente depravado, é necessário que uma ação graciosa da parte de Deus aconteça, preparando o homem para tomar essa decisão em relação ao Evangelho. E a ação do Espírito Santo, uma vez que a sua natureza está totalmente depravada, né, e ele é totalmente incapaz de gerar arrependimento e compreensão adequada do Evangelho por si mesmo.
Então Armínio ele atribuiu essa ação graciosa de graça preveniente. Então é uma sedução enviada por Deus a fim de dispor o ouvinte do Evangelho a compreender seus princípios para que, previamente preparado, possa fazer a sua escolha livre de determinações. Livre de determinações, né? Ou seja, uma escolha livre e espontânea, tá bom? Então, no entanto, essa cooperação não faz do homem um co-salvador, ou mesmo um salvador de si mesmo. Tire isso da mente de vocês, tá bom? Mas Deus, como Ele é amor e justo, né? Lembrando que a salvação pertence a Deus, mas cabe a cada um se posicionar ante o apelo da mensagem do Evangelho. Então, o Espírito Santo nos convence e nós nos convertemos, né? João 6,44 diz que ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, isso explica bem essa ação da graça. Lucas 19,10 diz que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido, né? João 12,32, e eu, quando for levantado à terra, tirarei todos a mim. Efésios 2,8 diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é sim a causa da salvação, e essa graça ela age em nós, nos restaurando, tá bom? Bom, é interessante, né, para a gente caminhar aqui para encerrar, a gente desconstruir alguns mitos que foram colocados ao longo dos séculos com relação ao arminianismo, principalmente do lado calvinista, muitas das vezes, ou de pessoas que não têm um conhecimento, tá bom? Então, infelizmente, existem em nossas igrejas evangélicas muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, que acreditando serem arminianos, eles na verdade são pelagianos ou semi-pelagianos em sua doutrina com relação à soteriologia, né? E infelizmente muitos calvinistas se aproveitam disso. E aí colocam, né, o arminianismo na condição de pelagianismo ou semi-pelagianismo. A gente aprendeu por meio dos pontos que não tem nada a ver arminianismo, pelagianismo e semi-pelagianismo, tá? Não tem nada a ver. Essas pessoas, muitas das vezes, elas são ignorantes na fé, elas não são nem hereges, né? Por isso que nós aqui do canal João Paulo Fonseca trouxemos um estudo sobre o arminianismo, para que isso não aconteça, para que você compreenda e viva de fato o pensamento arminiano correto, tá? Pensamento arminiano clássico. Então, por exemplo, né, o Pelágio, ele não acreditava na existência do pecado original. Armínio cria. Pelágio não acreditava que a graça é a causa da salvação, que Deus ele vai em direção ao homem depravado. Armínio cria de fato que o homem era depravado e Deus é que vem em direção a nós, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que diferentemente dessas linhas de pensamento, né, pelagianismo e semi-pelagianismo, o Armínio acreditava e reconhecia a depravação causada pelo pecado original herdado e, portanto, transferido a todos os seres humanos. Portanto, a acusação que o arminianismo equivale ao pelagianismo e ao semi-pelagianismo é infundada, totalmente infundada, pois o Pelágio ele negava o pecado original, ele afirmava que é possível cada ser humano decidir por si só fazer o bem ou o mal. A lei era um guia para, como é que eu posso dizer, para o céu de pé em igualdade, igual ao Evangelho. E ele também cria que é perfeitamente possível viver sem pecado, uma vez que o homem tem poder de escolha pelo seu livre-arbítrio. Então, o Pelágio ele foi tanto nessa questão de livre-arbítrio, escolha, ele foi para o extremo. Tá? Por isso que o arminianismo é o equilíbrio, eu disse isso na primeira aula. Então, para Armínio e para os remonstrantes, todo homem nasce espiritualmente e moralmente em estado de depravação, totalmente incapaz de buscar ou desejar qualquer bem. Ele tem essa incapacidade que é física, intelectual e volitiva, sendo que a graça, apenas pela graça, os efeitos do pecado original, eles podem ser superados e o ser humano pode cumprir os mandamentos espirituais de Deus. Amém? Então, para a gente encerrar, eu quero também trabalhar aqui sobre
fazer uma apologética, uma pequena apologética com relação a algumas objeções da doutrina calvinista da predestinação, né? Porque o calvinismo ele acredita que o homem foi predestinado por um decreto divino, né? Não deixando a possibilidade nenhuma do homem para escolher ou não seguir a Deus. Quando a gente cai nessa linha de pensamento, a gente acaba pensando o seguinte, olha, então a crucificação de Jesus ela se torna meio que secundária, né? Uma vez que a crucificação ela foi apenas para cumprir um protocolo, já que Deus ele já predestinou pessoas, alguns para salvação, e automaticamente pessoas também foram deixadas ali, sem a possibilidade de pelo menos receber a oferta da salvação, né? Então, se Deus ele decretou a eleição anteriormente à queda, como muitos calvinistas creem, Deus ele vai se tornar o autor do pecado, pessoal, não tem jeito. Então, fazendo parecer que a reprovação e condenação do homem ao inferno foram pré-concebidas e pré-determinadas por Deus. Então, essa linha de pensamento abre um leque para abrir várias coisas que não tem base nas Escrituras. Então, a gente faz a gente pensar, né, que o homem ele não cairia em pecado se não fosse a determinação divina para tal. Nem todos os calvinistas creem assim, tá bom? Isso é um ultra-calvinismo. Alguns calvinistas creem que Deus permitiu a queda, mas se tem uma predestinação dessa forma, uma eleição incondicional, a gente vai acabar indo para o mesmo balaio, tá bom? Terceiro, se levarmos em conta todas essas afirmações, nós somos robôs na mão de Deus. Sabemos que Deus deseja que todos os homens se salvam, não como árvores. John Wesley disse isso certa vez, mas como criaturas inteligentes, totalmente conscientes de sua decisão. Por isso Deus coloca de nós a vida e a morte. Deus, sem forçar, nos convence a escolher a vida. E a sua condenação é por algo que de fato a pessoa se tornou culpada, a descrença. Então, se a pessoa foi condenada, foi através da sua escolha. Além dessa predestinação, nós temos também, né, lembrando que o arminiano, né, com relação à predestinação, ele também crê na predestinação, mas a predestinação é o estado, a salvação em Cristo Jesus. Deus não predestinou pessoas para a salvação e para a condenação, mas a predestinação é um estado para a salvação. Com relação à eleição, né, nós sabemos que a eleição é um decreto eterno e gracioso de Deus em Cristo, que determina justificar e adotar crentes e os dotar com vida eterna, mas condenar aqueles que de fato, né, rejeitam o evangelho por sua escolha. Então, na eleição existe a necessidade da escolha da parte do homem. A predestinação, né, é a decisão de Deus em salvar as pessoas. Então, a eleição ela é condicional. A predestinação é algo que Deus ele colocou condição, né, salvar as pessoas, salvar os seres humanos. Então, ela é incondicional nesse ponto, tá bom? Então, a eleição é um plano de redenção condicionada à fé daqueles que, pela graça do Santo Espírito, ou seja, por uma fé própria, mas provida por Deus, mediante sua graça preveniente, mediante a ação do Espírito Santo, as pessoas creriam, abandonariam, né, seus pecados e, de forma consciente, receberiam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que rejeitam pela sua escolha, né, eles serão condenados e serão considerados alheios a Cristo e cada um é responsável pela sua decisão. Então, os arminianos, de uma forma geral, pessoal, eles, conforme o primeiro capítulo de Efésios capítulo 1, eles creem que Deus elegeu, enfim, a igreja para ser santa e irrepreensível, bem como também pessoas que crerão, né? E a graça preveniente, ela opera no livre-arbítrio, dando condições espirituais e intelectuais suficientes para aceitar ou rejeitar o evangelho após compreendê-lo. Romanos 8:30 nos traz esse entendimento. Amém? Então, nós aprendemos nessas duas aulas, né, essas duas partes aí da nossa aula sobre arminianismo, que o arminianismo é sim um pensamento soteriológico evangélico e é o mais equilibrado dentro da teologia. Deus é soberano,
mas ele preza pela responsabilidade humana. As duas doutrinas, soberania divina e responsabilidade humana, caminham juntas. Essa sinergia, ela é bíblica. Se por um homem entrou o pecado no mundo inteiro, né, que levou todos sem exceção a serem pecadores, por Cristo Jesus a salvação se tornou possível a todos. Romanos 5, 12 ao 17 nos diz isso. E Deus, ele deseja salvar a todos que se acheguem a ele com fé e arrependimento. Deus se aproxima de nós, a graça age em nossas vidas, somos convencidos e nos convertemos a ele. O pensamento arminiano é sim um pensamento evangélico, é sim um pensamento que tem como base a Bíblia, tem ali os pilares, né? Sola gratia, sola fide, sola Scriptura, sola Cristo, sola Deo Gloria. Os pilares da reforma estão ali. Mas Armínio, ele trouxe à tona um equilíbrio dentro da palavra de Deus, que era o pensamento dos primeiros pais da igreja, foi o pensamento de Agostinho antes dele partir para o embate contra Pelágio. E, pela graça de Deus, Armínio trouxe outra vez, né, à tona essa linha de pensamento de forma bastante equilibrada. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Os comentários estão aí. Eu sei que muita gente vai discordar, principalmente os irmãos calvinistas. Mas o meu intuito não é trazer discórdia, não é trazer guerra, debates. Eu não estou aqui para debater com ninguém. Eu sei que talvez alguém vai me chamar para o debate aí nos comentários. Não é esse meu intuito, pessoal. É apresentar a linha arminiana de uma forma clara, de uma forma de fácil entendimento, para que todos os nossos inscritos compreendam qual é a linha de pensamento que a maioria dos cristãos brasileiros seguem, e muitos seguem e nem sabem que são arminianos por falta de uma certa divulgação até mesmo nas igrejas sobre essa linha de pensamento. E para encerrar, eu quero pegar aqui para vocês algumas obras. Deixa eu pegar aqui, para vocês ainda se aprofundarem mais com relação ao arminianismo. Bom, eu tenho aqui alguns livros, né? Começar pelos mais básicos. Tem esse livro aqui da editora Reflexão, uma introdução ao arminianismo clássico, que é uma obra monumental para você se aprofundar ainda mais sobre o arminianismo e também ter um panorama histórico e doutrinário com relação ao pensamento arminiano. É um livro muito bom. Aqui a gente tem também introdução ao arminianismo wesleyano. John Wesley foi um grande arminiano, um grande defensor do arminianismo, né? Também da editora Reflexão. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre predestinação e livre-arbítrio na teologia de Jacó Armínio, tem esse livro aqui do Germano Soares Silva, editora BV Books, que também é muito bom. E aqui eu apresento duas obras que são monumentais para você se aprofundar ainda mais. Roger Onso escreveu Teologia Arminiana, Mitos e Verdades. Ele traz uma apologética muito forte sobre o arminianismo, desconstruindo mitos que foram colocados com relação à teologia arminiana. Então aqui ele explica de uma forma muito clara, bíblica, defendendo o arminianismo e quebrando mitos, mentiras, né, que foram colocadas com relação ao arminianismo. Então esse livro é muito bom. E esse aqui foi um livro que que solidificou ainda mais a minha linha de pensamento arminiana, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, Silas Daniel, editora CPAD. A gente tem aqui uma exposição histórica, doutrinária e exegética da visão arminiana. Aqui você vai conhecer todo o desenvolvimento histórico nos 2000 anos da igreja com relação à linha de pensamento que nós conhecemos sobre o arminianismo, né? E também a exegese e a parte doutrinária sobre o arminianismo. Um outro livro que eu indico para vocês, Graça para Todos, a Dinâmica da Salvação, um livro da editora Reflexão que também traz muito conteúdo sobre o arminianismo. E para encerrar, deixa eu ver se eu consigo pegar esse box da editora CPAD, coleção Obras de Armínio, todo o pensamento de Jacó Armínio, em 3 volumes, para você ir direto na fonte e conhecer de fato a visão de um dos maiores teólogos pós-reforma, Jacó Armínio, um grande estudioso, um grande homem de Deus, que trouxe à tona, né, essa linha de pensamento, que é um equilíbrio na teologia, para compreendermos toda a dinâmica e o processo da salvação do ser humano.
Que Deus abençoe vocês e até uma próxima aula, um próximo vídeo, se Deus